Olá, meus caros internautas, eu sou o professor João Carlos, do Sistema Fares Brito de Ensino, e em parceria com a Editora Moderna, vamos a mais uma videoaula. Capítulo 1, Diversidade e Reprodução das Plantas. Aula 6, Plantas vasculares com flores e frutos, angiospermas. Bom, características gerais das angiospermas. Vamos pegar logo pelo nome. Angios, urna, proteção, esperma, semente. São plantas que têm a semente protegida. No caso, a grande novidade evolutiva, o surgimento do fruto, protegendo a semente. Essas plantas também são conhecidas como antófitas, ou seja, antos, flor, fita, planta, plantas que possuem flores. Representam mais de 70% das plantas do planeta. São plantas traqueófitas, fanerógamas, possuem flores, espermatófitas e sinfonógamas. Só para lembrar, traqueófita possuem vasos, fanerógamas, como eu falei, possuem flores, que são as estruturas reprodutoras evidentes. Espermatófitas são plantas que produzem sementes e as sinfonógamas são plantas que possuem tubo polínico, que produzem tubo polínico, e esse tubo polínico é responsável pela condução do gameta masculino até o feminino. Nós temos aqui como exemplo mamoeiro e aqui embaixo a roseira. Lembremos que o sucesso dessas plantas tem relação direta com o fato de elas possuírem processos de dispersão de sementes bastante eficientes. A presença do fruto atrai, no caso, animais polinizadores, que garantem esse processo de dispersão. É claro que a dispersão de frutos não acontece só por animais, mas também, principalmente, por animais, ok? Características gerais, continuando, frutos com semente ou sementes, são independentes da água para a fecundação. Por quê? Porque elas possuem o veículo tubo polínico que leva os núcleos espermáticos até a osfera, terrestres, muitas de água doce e poucas marinhas. Destaca aqui para a Vitória Régia, que é uma angiosperma aquática, e nós temos também o aguapé, que não está descrito aqui nas imagens, mas representa então, no caso, uma também angiosperma aquática. Aqui em cima você observa o abacate, fruto carnoso do tipo drupa. Observe então a presença aqui, no caso do caroço, né? O caroço, que é a semente envolvida pelo endocarpo. Bom, nós temos aqui três classes características das angiospermas. Há outras classificações, mas nós vamos seguir essa classificação, que considera as angiospermas em três grupos: monocotiledôneas, dicotiledôneas basais e eudicotiledôneas. Algumas classificações mais modernas colocam 4 classes e classificações mais antigas colocavam apenas 2, das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. Seguindo essa nossa classificação, lembramos que as monocotiledôneas nós temos como exemplo o milho, palmeira e orquídea. São plantas que possuem apenas um cotilédone. O que é um cotilédone? É uma folha embrionária responsável pela nutrição da planta. Em relação às dicotiledôneas basais, nós temos plantas como a Vitória Régia, abacateiro e fruto do conde. No caso, também conhecido como ata. Eudicotiledôneas, feijão, roseira e abobrinha. As eudicotiledôneas e as dicotiledôneas basais possuem 2 cotilédones, 2 folhas embrionárias que nutrem, no caso, o embrião. Bom, em relação às diferenças entre mono e eudicotiledôneas, eu quero destacar para vocês o seguinte. As monocotiledôneas, nós temos como exemplo clássico de monocotiledônea o milho. Aqui você observa o milho e aqui você observa o cotilédone. Aqui você observa um grão de milho, que na verdade representa o fruto do milho. Essa películazinha periférica representa o pericarpo, né, desse fruto. E aqui você observa um cotilédone. Essa monocotiledônea, característica, pessoal, ela possui folhas com nervuras paralelas, ou seja, as nervuras, que são as estruturas que sustentam a parte laminar da folha, são paralelas. Essas nervuras são estruturas endurecidas que sustentam a parte laminar. Dentro delas nós temos tecidos vasculares, xilema e floema. Os feixes vasculares de uma monocotiledônea estão dispersos. Os feixes vasculares representam, então, associações de floema com xilema. Esses feixes são dispersos. A raiz de uma monocotiledônea é um sistema radicular fasciculado, também chamada raiz cabeleira, onde não há um eixo principal dessa raiz. O grão de pólen só tem uma única abertura e as flores possuem elementos em 3 ou múltiplos de 3, ou seja, são as chamadas flores trímeras. Essas flores possuem, no caso,
6 pétalas, 9 pétalas, sempre múltiplo de 3. Já as eudicotiledôneas, nós temos como exemplo o clássico feijão. Esse feijão possui 2 cotilédones, que são 2 folhas embrionárias. O que você está vendo aqui, o grão de feijão, na verdade, é a semente do feijão, diferentemente do que acontece aqui com o milho, que é o próprio fruto do feijão. Desculpa, o milho, que é o próprio fruto, no caso, da planta do milho. E já no feijão, é a semente do feijão. Lembramos que o fruto do feijoeiro é o fruto do tipo legume ou vagem, ou seja, é a corda do feijão, naquela cordinha onde você encontra as sementes. Bom, em relação à folha, a folha da eudicotiledônea é uma folha que tem nervuras reticuladas em rede, como você pode observar, um eixo principal e eixos secundários. As nervuras têm um aspecto também de penas, por isso que se diz folhas peninérvias, em contraposição com as folhas de monocotiledôneas, folhas paralinérvias, e aqui as folhas peninérvias. Os feixes vasculares nas eudicotiledôneas são feixes vasculares circulares. A raiz é axial ou pivotante, ou seja, tem um eixo principal e desse eixo partem raízes secundárias. Nós temos então um eixo principal, então é chamada raiz axial pivotante, e desse eixo partem raízes laterais. O grão de pólen com 3 aberturas e as folhas com seus verticilos múltiplos de 4 ou de 5. Quando a gente fala verticilos, a gente lembra das pétalas, das sépalas e dos próprios elementos reprodutivos, no caso, gineceu e androceu. Detalhe, então, que nós podemos também lembrar em relação ao fruto, né? O fruto das monocotiledôneas são frutos que possuem 3 lojas, ou seus múltiplos. Já os frutos das eudicotiledôneas possuem 2 a 5 lojas. Bom, e assim concluímos a nossa aula. Até o nosso próximo encontro.